Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. E começando agora o episódio número 26 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E agora, como nós vamos começar uma nova etapa, talvez faz sentido a gente só fazer um pequeno apanhado para a gente saber onde nós estamos, né? Nesse itinerário, nesse percurso de catequese para iniciantes. Lá no comecinho do catecismo, a gente aprendeu que nós somos cristãos, com a graça de Deus, que Deus nos deu a graça de ser cristãos. E que um verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a fé na doutrina cristã e aquele que obedece os legítimos pastores da igreja. Esse é o verdadeiro cristão. Então, se uma pessoa ela crê e professa a doutrina cristã, mas não obedece os legítimos pastores, então aqui não é um cristão verdadeiro. Ou se ela crê e professa, obedece os legítimos pastores, mas nem é batizada, também está faltando, ainda não é um cristão verdadeiro. Então tem que ser batizado, crer e professar a doutrina cristã e obedecer os pastores legítimos da igreja. Isso é lá no começo da nossa caminhada a gente aprendeu. A gente aprendeu que a doutrina cristã é o conjunto daqueles ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para nos mostrar o caminho de salvação. Aprendemos que é uma obrigação grave dos pais e dos superiores ensinar os filhos e os seus súditos, a gente aprendeu essa linguagem já, a doutrina cristã. E aprendemos que a gente deve receber essa doutrina, esses ensinamentos, não de qualquer lugar, não de qualquer parte, mas da Igreja Católica. É um resumão isso daqui, viu, gente? Depois a gente começou a aprender então o credo. Porque o credo, a gente aprendeu que é um compêndio, é um resumo de todas as verdades que nós precisamos conhecer, crer e professar para ser um cristão verdadeiro. E a gente começou, então, a estudar o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a gente aprendeu que existe um só Deus, e Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. E é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todas as coisas do céu e da terra. E a gente já aprendeu também que essas coisas do céu são uma referência ao mundo espiritual. As coisas da terra fazem referência ao mundo físico, material. Mais explicitamente falando, quando a gente fala Deus, criador de todas as coisas do céu, todas as coisas invisíveis, nós estamos falando dos seres espirituais, daqueles puros espíritos, dos anjos. E a partir de agora, no nosso Catequizandis Rudibus, nós vamos começar a falar das coisas visíveis. Então nós já falamos das coisas invisíveis e agora vamos falar das coisas visíveis. Então nós vamos lá para o Catecismo de São Pio X e nós vamos abrir na pergunta número 49. A pergunta número 49 é a seguinte: qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? E imagino que você já sabe a resposta, né? Muito curta a resposta. A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Vamos só lembrar da pergunta número 34 que a gente trabalhou alguns episódios atrás. A pergunta 34 era: quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? Então, de todas as criaturas de Deus, as mais nobres são os anjos. Essa é a fé que está lá no Catecismo. Mas agora na 49 é qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? E agora sim, a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Pergunta número 50. O que é o homem? Interessante a gente saber, né? Já que a gente vai falar sobre isso. A resposta também é super curta. O homem é uma criatura racional, composta de alma e de corpo. Então isso daqui, quando a gente está fazendo um estudo mais aprofundado, não é o nosso caso, a gente chama de antropologia. A gente vai começar a estudar o que é o homem, qual é a nossa visão católica de homem.
Então que o homem é uma criatura racional, isso a gente acho que não tem tanta dificuldade para entender. Talvez a novidade aqui, para alguns, pode ser que o homem é um composto. Então, o homem é composto de duas partes, uma alma e um corpo. Então, só para ilustrar aqui um pouquinho, quando a gente fala que uma coisa é um composto, vamos imaginar aqui. A bebida chamada cappuccino. Um cappuccino ele é um composto de leite com café. Então, se você tirar o leite, aí não existe mais cappuccino. Se você tirar o café, também não existe mais cappuccino. Então, o cappuccino é leite com café. Ou seja, então, um ser humano, se a gente tirar a alma, então não é ser humano. Se a gente tirar o corpo, também não é ser humano. O ser humano é corpo e alma. E eu estou trazendo essa explicação aqui mais uma vez para lembrar, porque a gente já falou de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só para lembrar que Jesus Cristo é Deus e homem. Mas se ele é homem, então ele tem um corpo humano e uma alma humana. Porque sempre fica lá na cabecinha das pessoas a ideia de que Jesus Cristo é como se fosse um corpo humano e o recheio é Deus. Então é um corpo humano recheado de Deus. E não é isso. Ele é um corpo e uma alma humana que estão em perfeita união com a divindade. Com a divindade agora ficou parecendo um negócio lá do candomblé lá. Então, e em perfeita união com a natureza divina. Acho que melhorou agora, né? Vamos ver que acho que dá para responder ainda mais alguma pergunta. Pergunta número 51 é: o que é a alma? A gente vai definindo, vai refinando, né, as respostas. A resposta: a alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de possuir a Deus eternamente. Porque quando aqui é o possuir, mas quando vocês não estão lendo junto comigo, é melhor eu repetir a palavra para ajudar, né? Então, eu estraguei tudo, vou ter que ler de novo, porque senão vocês não vão se perder. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é a substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e capaz de possuir a Deus eternamente. Então, se bem o ser humano é formado de corpo e de alma, aqui está deixando claro que a alma é a parte mais nobre desse composto. E por que é a parte mais nobre? Porque é na alma que nós temos a faculdade da inteligência e a faculdade da vontade. A faculdade não vai pensar você que é fazer faculdade, né? Faculdade é a capacidade de fazer alguma coisa. Por isso até que a instituição lá chama faculdade. Você fala assim, eu vou fazer faculdade de medicina. Para você ter faculdade, né, ter a capacidade de exercer a medicina. Vou fazer faculdade de advocacia. Para você ter faculdade de advogar, de exercer a advocacia. Então, é na alma que está a nossa inteligência e é na alma que está a nossa vontade. E é a alma que permite a nós conhecer a Deus, amar a Deus e possuí-lo. Por isso a alma é a parte mais nobre. Então, só para a gente fechar esse episódio aqui com aqueles nossos exemplos ali, ó, a gente falou do composto, que é o cappuccino, né? E eu não sei vocês, mas na minha opinião, acho que a parte mais nobre é o café, porque acho que é a parte mais cara. Então, é a parte mais preciosa. Então, o cappuccino é o café com leite. O leite é importante, senão não é cappuccino, mas a parte mais nobre acredito que é o café. Se você for comer um cachorro quente, o cachorro quente tem que ter pão e salsicha, pelo menos. Essa é a parte essencial. Se você tirar o pão, não vai ser cachorro quente. Se você tirar a salsicha, não vai ser cachorro quente. Mas eu acredito que a parte mais nobre do cachorro quente, no caso, é a salsicha. Ou, se você quiser, a gente é mais chique, vamos pensar então na lasanha. A lasanha, a parte mais nobre da lasanha não é a massa, eu acredito que é a carne. Mas a lasanha é um composto, então tem que ter a massa e tem que ter a carne, tem que ter acho que ainda tem a salsa também, né? É essencial, porque não é só a massa, esse negócio virou bagunça aqui agora. Eu acredito que sobre esses compostos alimentares nós não vamos entrar num consenso. Então vamos terminar esse episódio aqui, porque tá me dando fome.
Então, a gente continua na próxima. Espero que você tenha entendido qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra e como ela é composta. Deus abençoe você. A gente se encontra na próxima. Tchau!